Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, o que nós podemos tirar também do livro-texto aqui é o que nós estudamos anteriormente sobre intertextualidade. É muito interessante isso daí. Vamos dizer que o Esopo contou, vamos dizer não, ele contou a história da tartaruga e da lebre de uma forma, e o La Fontaine, ele quando recuperou, ele adaptou a história para a época, né, de uma outra forma. Só que ele aproveitou os mesmos personagens. Era o coelho e a tartaruga, a lebre e a tartaruga. Então, os dois estavam presentes, esses dois personagens. A forma que foi contada foi muito semelhante. Então, na verdade, o La Fontaine ele utilizou a narrativa anterior e colocou de outra forma. Então, ele usou de uma intertextualidade aí, né? Provavelmente, quando colocado de uma maneira mais coerente para a sua época, né? Tirando da ideia da Grécia Antiga e sim para a França do século XVII, século XVIII, ali você vai perceber que existe uma série de mudanças na forma com que as pessoas pensam. Pensava de uma maneira ou de outra. Então o leitor ele vai pensar de forma diferente também. Não vai querer que a pessoa leia a mudança que o La Fontaine colocou na narrativa, igual como o Esopo contou lá na Grécia Antiga. Então, é muito interessante essa intertextualidade. Elas podem ter as duas formas, a paráfrase, né, ou a paródia. A paródia não no sentido da comédia, mas no sentido da ironia. Então tem que ter cuidado, porque quando você tem um sentido irônico, você está diante da paródia. Tá? Isso nós vimos também quando a gente estudou intertextualidade. A paráfrase, ela mantém a mesma ideia. Tá? Então, a maioria desses textos, eles sofreram essa pequena mudança. Né? Usou-se a mesma ideia e contou-se de forma diferente. Tá? Então, é um contexto intertextual aí. É interessante porque a gente percebe que a maioria, né, dos autores de literatura, eles violam um pouco desculpa, eles violam um pouco essa ótica, né? Todo mundo coloca igualzinho, o Esôpago como falou, foi igualzinho que o La Fontaine falou. Não, hoje existe vamos dizer assim, uma consciência diferente em relação a isso. A gente tem que ter a ideia de como é que transforma isso para os dias de hoje. Bom, entrando aqui, nós temos os textos, né? Temos vários textozinhos que tem aqui, exercícios, né? E eu queria falar também sobre uma coisa que a gente quase não se fala, né? Quando se fala em fábula, que é a fábula da língua portuguesa. A maioria dessas fábulas, todas elas vêm do Esopo, né? Todas elas, e o La Fontaine, né? Que ele reorganizou. Mas na língua portuguesa tem excelentes fábulas. E o escritor mais importante nacional é o Monteiro Lobato. A primeira obra na qual ele começou a falar sobre esses assuntos foi nos Contos de Emília. Né? Contos de Emília não, as Histórias de Emília. As Histórias de Emília, ela tem uma singularidade muito forte do que acontece. Né? E que quando isso foi passado de uma forma diferente para o audiovisual, que é no caso a televisão, através do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi colocado de forma diferente. A gente tem que perceber isso. Se utilizou da mesma forma, né, se usou uma intertextualidade. Né, ali criou-se uma paródia mesmo, né, porque
tinha pontos engraçados, tinha pontos irônicos, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nas Memórias de Emília é diferente. As Memórias de Emília é um livro, uma coletânea de fábulas que falavam dela e o que ela via, né, no mato. A Emília o que era? Né, era uma boneca de pano, né, que era um brinquedo e que se tornou humano, né, adquiriu características humanas. E ali você tem o Visconde Sabugosa, que era um espantalho, né, e virou com características humanas. O Saci Pererê, que a gente sabe que é uma lenda, né, mas que estava ali no meio, né, então que faz parte desse contexto de fábula, né? Ele ele não deixa de ser uma lenda, né? Mas participa ali. Por quê? Porque foi aonde colocou-se o Saci Pererê em função do recurso audiovisual. Nós tivemos que colocar tudo ali. O que representa o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Ele representa a forma com que a gente vê a cultura nacional e principalmente a cultura do interior, né? Se pode querer contar aquela história na área urbana, não pode, aquilo é na área rural, né? Em casas de campo, fazendas, plantações e tudo. Mas que com o tempo, né, começou a ter que organizar essa cultura, né, dentro desse espaço da fábula. Então é uma coisa muito interessante, que a televisão ela fez uma junção de uma série de coisas e que a gente não percebe, a gente só assiste, mas nós não percebemos. Quando a gente começa a estudar, é que a gente começa a tentar, né? Então, quando vocês puderem, passem num vídeo aí no YouTube mesmo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês vão ver. É a mostra que é o jacaré, como é eu esqueci o nome da... que é a malvada, né? É outra, o jacaré que fala que é mal, né? Que adquire os vícios, né, humanos, né? A maldade de querer passar a perna no outro, aquela coisa, entendeu? E o convívio com as próprias pessoas, que tinham personagens humanos também ali, né? E ali traz o quê? Traz a casa de fazenda, traz a ideia da tia Anastácia, que é a ideia ainda da escravidão, né? Ali tem um pouco de Casa Grande Senzala, que é um livro, né, que ali tem muita coisa ligada à época da escravidão. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que misturaram ali a cultura. E há coisas também extraordinárias, como, por exemplo, tem uma fábula do La Fontaine, que era o Gato e o Rato. E acha-se, né, que o Hanna-Barbera, que é um dos autores de Tom e Jerry, né, que é o gato que corre atrás do rato, né, desenho animado, né, nasceu exatamente aí nessa fábula do La Fontaine, do gato e o rato. Então, só que ali tinha um outro contexto. No La Fontaine tinha outro contexto, né? O rato ali na fábula, ele não era o inimigo, então o gato era o caçador do rato. Não, o gato tinha raiva do rato porque o rato conseguia sempre comida, sempre estava comendo, sempre estava levando para a casinha dele e tal. E ali no desenho animado, não, eles se tornaram rivais, né? Então, uma briga mesmo, né? Como se fosse dois humanos inimigos, né? Dois países inimigos, né? O gato e o rato. Tá? Gente, olha só. Para a próxima semana, eu vou deixar que vocês façam para casa esses exercícios aqui da página 49 e 50, tá? E a gente vai corrigir isso daqui.
Então vamos botar aqui, ó, para dia... Próxima aula vai ser quando? Próxima aula vai ser dia 4 de maio. Então, para dia... Perdão, 4 de junho. Para dia 4 de junho, página 49 e página 50, tá? 4/6. Para casa. Tá legal? Então, um papo rápido, né? Mas é interessante, né? De a gente conversar, porque é bastante proveitoso, tá? E na semana que vem a gente vai entrar em contos, aí é um negócio mais detalhado. Fábulas é uma coisa mais tranquila de se ver, mas contos já é mais complicado, tá bom? Então, um abraço para vocês, até a próxima semana.